Imagine que você está numa empresa, você tem lá seu salário fixo, bonitinho, e você também tem suas contas, você tem seu aluguel, você tem a comida que você precisa comer, você tem o transporte público que você precisa pagar, ou talvez até a conta do seu carro que você precisa pagar todos os meses. De repente, do nada, você é demitido desse trabalho. E agora? O que acontece? Ferrou. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Como e por que é tão importante você ter um fundo de emergência para esse tipo de ocasião ou para outras ocasiões que eu vou dizer nesse vídeo. Fala galera, antes de qualquer coisa, deixe seu like aqui embaixo, porque até onde eu sei é de graça, entendeu? Se inscreva no canal, mande para os seus amigos, para as pessoas que vocês acham que gostariam de ter esse conteúdo e aprender mais e mais sobre educação financeira. Bora pro vídeo. Então vamos lá, por que seria tão importante você ter um fundo de emergência? A questão do fundo de emergência é interessante porque, digamos que você fique desempregado, como eu falei agora há pouco. Você ainda tem as suas contas para pagar, você ainda precisa fazer as suas coisas, você ainda tem as suas dívidas. E quando você perde o emprego, se você não tiver um fundo de emergência, o que vai acabar acontecendo? Você vai recorrer a um empréstimo bancário onde tem os maiores juros do mercado que podem te afundar de uma vez por todas em dívidas. Então, o fundo de emergência, ele além de ser importante para te ajudar a pagar as suas contas, enquanto você estiver num período difícil, um período que talvez você esteja desempregado ou algo do tipo, ele também vai evitar que você tenha que recorrer a uma instituição bancária e tiver que fazer um empréstimo. E esse empréstimo, cara, de verdade, ele tem um juros tão grande que você pode pegar um dinheiro pequeno, mas em determinado tempo que você for pagar, se você não for amortizando, quando você conseguir um emprego, obviamente, essa dívida ela pode só crescer e acabar virando uma bola de neve e você se afundar nas dívidas. Antigamente recomendava-se que você fizesse um fundo de emergência de pelo menos 6 meses, de 6 meses a 1 ano. Hoje em dia, com essa pandemia, essa loucura toda que a gente está vivendo, os maiores investidores recomendam que você faça um fundo de emergência de pelo menos uns 12 meses, né, que seria 1 ano. Por que 12 meses? Porque se alguma coisa acontecer, você tem pelo menos 12 meses de dinheiro que cubram os seus gastos mensais para que você consiga sobreviver até se realocar dentro do mercado. Então, se você tem dívidas com aluguel, você tem dívidas com carro e essas coisas, então nesses 12 meses, o que você vai fazer? O dinheiro que você gasta no mês, vamos supor que você tem um gasto mensal de R$1.000, por exemplo. Para você montar o seu fundo de emergência, você vai pegar o número de meses que você precisa, que seriam 12 no caso, 12 meses, 1 ano, e você vai multiplicar pelo valor dos seus gastos. Então, se por exemplo você gasta R$1.000 por mês, em 12 meses para você montar o seu fundo de emergência bonitinho, você tem que ter R$12.000 no seu fundo de emergência. Esse seria um dos melhores métodos, porque você teria como pagar e se manter durante 1 ano até você conseguir se realocar de fato no mercado. Então o que você vai fazer? Com esse dinheiro, obviamente você não vai deixar ele parado, guardado, porque conforme vai passando a inflação de ano a ano, seu dinheiro ele vai desvalorizando. Então o que você vai fazer? Você vai investir, obviamente, que seria a solução mais sensata de você fazer no seu fundo de emergência. Por quê? Porque você vai deixar ele lá guardadinho, bonitinho, para quando você precisar, e conforme esse tempo vai passando, o dinheiro vai rendendo lá dentro. Então o que acontece? Quando você vai fazer o fundo de emergência, você não está fazendo porque você vai precisar para agora, curto prazo. Você está fazendo o seu fundo de emergência com a possibilidade de usá-lo daqui a alguns meses, 1 ano, não sei quanto tempo, porque pode ser que você não venha ficar desempregado ou venha, então tudo depende de todas as possibilidades que existem aí. Então isso é uma questão importante. Você guarda o seu dinheiro, mas com a possibilidade, não com a certeza de que você vai usar. No momento talvez você vai precisar, mas é uma possibilidade. Obviamente você vai buscar investimentos que tenham uma liquidez muito rápida. Por quê? Porque se você for demitido hoje e você precisar pagar, sei lá, suas contas amanhã, você consegue sacar esse dinheiro hoje mesmo, que vai estar lá investido
em algum título que você comprar. Então, quanto maior a liquidez nesse caso, melhor. Por quê? Porque a liquidez nada mais é do que a facilidade que você tem de transformar esse título em dinheiro palpável de novo nas suas mãos. Então, assim, para um fundo de emergência, quanto maior a liquidez, melhor. Então aqui eu separei duas oportunidades, duas opções para você estar investindo e fazendo o seu fundo de emergência. Nós temos os fundos DI e também o Tesouro Selic. Assim, para você justificar que você está investindo em um fundo DI, esse fundo ele tem que ter pelo menos mais de 95% do CDI para que ele justifique você estar investindo nele e não estar investindo em um Tesouro Selic. Porque por mais que a Selic atualmente esteja baixa, ainda assim ela fica um pouco maior, né? A taxa de juros dela é um pouco maior do que os fundos DI. Então, se você ainda não conhece o CDI, não sabe o que é, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre o CDI. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição. E aí você vai lá e dá uma olhada para você se inteirar dentro desse assunto que eu estou falando. Agora, uma questão importante. Se você for investir num Tesouro Selic, eles têm duas taxas que eles cobram. Geralmente é uma taxa destinada às corretoras, né? O seu corretor cobra uma taxa sobre esse patrimônio. E também você vai pagar uma taxa para o BMF Bovespa, que também são taxas muito pequenas, elas são destinadas, né, são taxas em cima do seu patrimônio, mas são taxas bem pequenas mesmo. O máximo que você vai pagar assim de taxa é por volta de 1%, acredito que até menos que isso. Além dos fundos DI, do Tesouro Selic, a gente também tem LCIs, LCAs, compromissadas e os CDBs. Eu tenho um vídeo aqui explicando sobre tudo isso, porque geralmente o que a gente faz? Quando a gente vai fazer um fundo de emergência, a gente investe em renda fixa. Eu tenho um vídeo aqui também explicando tudo sobre renda fixa, que vai te ajudar muito a entender cada um desses, como eles funcionam, com bastante detalhe para ajudar na sua compreensão. Então depois vocês dão uma olhada, eu vou deixar aqui no link da descrição também. Os fundos DI e o Tesouro Selic, eles são os mais comuns. Os LCAs e os LCIs, eles são os melhores, mas tem pouca disponibilidade entre eles. Agora, a compromissada e o CDB, se a taxa dele for boa, então vale a pena. Se não for tão boa, é melhor você investir em outros lugares. É de extrema importância você entender que o seu fundo de emergência, ele é um fundo que você não pode perder de jeito nenhum. É um dinheiro que, assim, você não pode perder. Então, você não vai aplicar em renda variável, você vai aplicar em renda fixa. Então, o que acontece? Tem uma coisa muito importante que é legal vocês estarem pesquisando, dando uma olhada. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui também no canal, que são sobre as corretoras. Obviamente, quando você vai buscar um título assim de renda fixa, você vai em alguma corretora que você tem diversos títulos lá. Então, assim, eu falei alguns para vocês, mas o que eu digo de mais importante é o seguinte: nunca ouçam só o que as pessoas dizem. Vão atrás buscar também esse tipo de coisa. Então, assim, eu listei alguns aqui para vocês. Então, entrem nas corretoras, pesquisem quais têm as melhores taxas, quais são os melhores, quais têm a rentabilidade maior do que os outros. E a partir disso, você faz uma seleção e escolhe um ali que seja o mais interessante no seu ponto de vista, o mais interessante, né, destinado para um fundo de emergência, com uma rentabilidade boa, com uma liquidez boa. Então, dá uma olhadinha e aí você consegue escolher o melhor fundo, o melhor título que você tem que comprar, né, para poder montar o seu fundo de emergência, no caso. Escolheu o seu título? Beleza, então agora você começa a destinar seu dinheiro para lá, fluxo para lá. E aí, beleza, o que acontece agora? Depois que você montar o seu fundo de emergência, faz o cálculo lá bonitinho que eu expliquei para vocês, dos seus gastos durante 12 meses. Depois que você bateu essa meta de 12 meses lá dentro do seu fundo de emergência, aí você começa a direcionar os seus investimentos para sua aposentadoria, para fundos imobiliários, para te trazer rendas todos os meses. Depende também de qual é o seu objetivo ao estar investindo. Então, depois de ter feito seu fundo de emergência, aí você pode destinar para essas outras áreas, para sua aposentadoria, para os fundos imobiliários, para você ter uma renda, e para o mercado variável também, né? Para a renda variável,
que aí já são outros 500, são outras coisas que eu também farei um vídeo aqui explicando tudo para vocês. Agora, para pegar aqui, para explicar para vocês melhor qual seria o título mais adequado para vocês comprarem, eu vou usar um exemplo que eu li num livro que se chama Do Mil ao Milhão, do Thiago Negro, que tem uma parte do livro que explica sobre o triângulo de Negro, que chama. Lá você vai ter, de um lado, o risco, o outro, a rentabilidade e o outro, a liquidez. O risco nada mais é do que o risco que você tem de perder esse dinheiro. A liquidez seria a velocidade que você tem de transformar esse título em dinheiro palpável. E a rentabilidade nada mais é do que o quanto ele rende durante um determinado tempo. Me comenta aqui se você, aqui embaixo, se você já tem o seu fundo de emergência, se você não tem, se você está montando, que não está. Comenta aqui que eu adoraria saber isso também. Agora eu separei um negócio muito interessante para vocês aqui, que é para ajudar vocês a escolher esse fundo de emergência, né? Esse título e comprar esse fundo de emergência. Então vamos lá. A liquidez. A liquidez ela tem que ser alta. Por quê? Porque se você precisar do dinheiro agora, você consegue sacar ele, você consegue tirar desse título e pegar ele, né, e conseguir pagar as contas que você precisa. O risco ele tem que ser muito baixo. Por quê? Porque você não pode perder esse dinheiro, é um negócio que você vai usar para emergência, então risco assim, o menor possível. E a rentabilidade, ela tem que ser média ou baixa, porque não tem uma rentabilidade alta, porque se tivesse um risco baixo, uma liquidez alta, uma rentabilidade alta, seria assim, o fundo dos sonhos de todo mundo. Então, ela tem que ser média baixa, que geralmente é o que vocês vão encontrar. O mais recomendado é que seja pelo menos 100% do CDI, a rentabilidade desse tipo. Então assim, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, mande para outras pessoas, para que mais pessoas consigam assistir esse vídeo, aprender mais sobre educação financeira, para que de fato elas consigam desenvolver a famosa mente mestra e consigam se dar bem nos negócios delas também.